Olá, eu sou a Maria Paula Malheiros E eu sou a Marcela Oliveira, e está começando o Papo de Futuro. uma série de entrevistas sobre o mundo pós-pandemia. No episódio de hoje, nós conversamos sobre mercado de trabalho e a tendência do home office. Falamos também sobre novos negócios, direitos trabalhistas e quais serão os profissionais mais procurados no mercado. Quem conversou com a gente foi o André Miceli. Ele é administrador e cofundador da Infobase. Para completar a mesa, nós temos o jornalista Márcio Giliboli. Ele é especialista em economia e política e escreve para Money Times. Por conta de incompatibilidade de agendas em decorrência da pandemia, as duas entrevistas foram gravadas em dia diferente, porém o resultado ficou ótimo. Vamos conferir? Boa noite, Márcio. Muito obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui nessa conversa, que a gente vai falar agora um pouquinho sobre o mercado de trabalho, sobre essas tendências e problemáticas que a pandemia trouxe e como é que a gente vai ficar no pós-pandemia. Obrigado pelo convite. Boa noite para você, Maria Paula. Boa noite para Marcela. Obrigado pelo convite de estar conversando com vocês. Atualmente, a taxa de desemprego no Brasil está em 11,12%, atingindo 12,9 milhões de pessoas, né? E, porém, na teoria, o desemprego conjuntural que veio junto com a pandemia seria para diminuir na retomada das atividades, né, no mundo pós-pandemia. Mas até que ponto a gente pode levar essa afirmação em conta, sendo que existe o desemprego estrutural que a gente sofre? Como vai funcionar isso? Então, você tocou num ponto importante que quando a gente fala de taxa de desemprego, o mercado de trabalho como um todo, ele é um grande guarda-chuva que encobre alguns fenômenos, né? Primeiro é o tal do desemprego estrutural, aquele em que setores inteiros da economia estão mudando, estão cortando postos de trabalho por causa de automação, por causa de mudanças tecnológicas, né? Esses empregos eles não voltam mais, né? Uma vez que você instala uma máquina numa linha de produção que tem a capacidade de substituir 10 trabalhadores, você dificilmente vai alocar esses 10 trabalhadores em outro lugar da sua fábrica, né? E se eles são muito especializados, dificilmente eles vão encontrar recolocação profissional em outra área que seja em uma outra empresa. Eles precisam ser retreinados, eles precisam ser requalificados, eles precisam literalmente aprender uma outra profissão para voltar a se inserir no mercado de trabalho. Boa noite, André. Muito obrigada pela presença, obrigada por ter topado conversar com a gente hoje sobre as tendências para o mercado de trabalho no pós-pandemia. E aí a gente já começa conversando aqui sobre uma das maiores tendências, né, que na verdade, a pandemia do coronavírus ela se tornou um acelerador de futuros em relação a alguns tópicos. E o home office foi um deles. Já era uma tendência, algumas empresas estavam começando a adotar, mas algumas já tinham uma dificuldade. E como na pandemia não teve jeito, todo mundo teve que aceitar, querendo ou não, né? Então, porque as empresas antes tinham essa rejeição em relação a esse método e agora ela se tornou uma tendência querida, assim, pelos empresários. Primeiro, obrigado, é um prazer falar. E a questão do home office uma situação que, apesar de, no mundo, a gente já vê acontecendo com uma frequência muito maior, o Brasil e alguns países que têm uma resistência em relação a determinadas questões tecnológicas, principalmente quando essas questões interferem no convívio, e aí as culturas latinas têm isso mais premente, elas têm uma resistência. Nós temos negócios muito baseados no relacionamento.
quando você tira o relacionamento desse contexto de negócio, a tendência é que esses vínculos sociais que são tão importantes para que os negócios se estabeleçam, que eles sejam diminuídos. E aí, evidentemente, há uma resistência em função do comportamento humano de alguma maneira, tentar não mudar tudo aquilo que funciona. E os nossos negócios funcionavam. A gente tem uma expectativa muito grande de permanência de um modelo híbrido após o fim da pandemia. E é claro que o teste que a gente teve que fazer é muito diferente do modelo de home office tradicional, e a gente, na prática, teve que fazer isso funcionar sem que haja uma competição de interesses. Esse é um ponto bastante relevante, que aos poucos, enquanto a gente for assistindo à reabertura, vai começar a se tornar mais desafiador. Fazer home office quando você não tem mais nada para fazer é diferente de fazer home office quando você tem que, de fato, lidar com as questões de autodisciplina. Então, o home office vai passar a competir com a academia, vai passar a competir com os afazeres de rua, vai passar a competir com a possibilidade de encontrar pessoas no dia a dia com as quais você não encontraria normalmente. E aí essas condições que, se por um lado ficam mais simples e mais agradáveis porque vamos estar de volta à vida normal, por outro lado elas ficam mais desafiadoras porque vamos lidar com um cenário de alternativas e, naturalmente, em alguns casos, o que funciona agora, nesse momento de quarentena ou de quase quarentena, vai passar a não funcionar, sem dúvida nenhuma, para algumas pessoas. E, Márcio, como um acelerador de futuros, né, a pandemia do coronavírus trouxe ainda mais para a realidade a famosa Revolução 4.0. Estima-se que milhões de empregos serão perdidos com a quarta onda da Revolução Industrial. E como que o mercado de trabalho e os trabalhadores devem estar preparados para atravessar essa transformação sem grandes danos? Qual o dever do Estado diante desse cenário desfavorável? É preciso que haja um investimento muito, muito sério em formação profissional, em educação, né, em todos os seus níveis, e um trabalho muito, muito sério de requalificação profissional. A gente esquece que o ritmo de inovação tecnológica se acelerou tanto que já tem gente falando que, por incrível que pareça, os millennials e a geração Z podem estar tecnologicamente defasados aos 35 anos. Sabe o que é você ter uma perspectiva de vida útil profissional de 15 anos? E então, assim, de novo, tecnologia é muito bom, né? Eu acho que assim, a gente não pode ser um neoludita achando que toda tecnologia, todo desenvolvimento é ruim, mas a gente tem que ter muita clareza de que ele não pode ocorrer sozinho. A gente tem que ter muita clareza de que se isso pode gerar exclusão, e eu não estou falando só de exclusão de pessoas de baixa escolaridade, de menor renda, que infelizmente não tem acesso sequer a livro didático e a sinal de Wi-Fi para assistir aula pelo celular. A gente está falando de pessoas que têm um certo poder aquisitivo, que vêm de famílias com uma estrutura mais organizada de vida, e essas pessoas já estão correndo o risco de serem alijadas do mercado de trabalho. Então, imagina o grande grosso da população que, infelizmente, não tem acesso a nada, né? Então, a pandemia vem para acelerar, sim, muitas mudanças, elas já estão aí, não dá mais para voltar atrás, né? A gente brinca que pasta de dente você não coloca de novo no tubo, não consegue.
essa revolução é uma revolução que acelerou em muitos anos, né, alguns aspectos da tecnologia, mas justamente porque acelerou muitos anos, é preciso que alguém nos dê uma carona. Esse alguém é o governo, e essa carona são políticas públicas de qualificação e requalificação profissional. E com o cenário atual, a gente teve que ressignificar o uso que se dá para a tecnologia, né? Alguns dizem que usada da maneira correta, ela pode até humanizar as pessoas, e outros que o distanciamento interpessoal será inevitável, até mesmo nas relações profissionais, como os trabalhos em equipe, que foi o que você mesmo falou que é um dos grandes motivos para as empresas terem um receio com esse método. E na sua perspectiva, como as empresas podem lidar com esse distanciamento, físico e manter a essência do trabalho em equipe, mesmo à distância? Então, esse modelo onde as pessoas vão ficar absolutamente afastadas é bem pouco provável de acontecer, a menos quando for interessante para a empresa. E quando vai ser interessante para a empresa? Quando ela contratar pessoas fora da sua área de trabalho, padrão. Quando não der para colocar, precisar de uma mão de obra específica, de uma determinada tecnologia, com alguma expertise específica que eu não tenha à mão, aí sim a gente vai encontrar modelos de home office full. Fora isso, vão existir momentos de encontro nas empresas, e esses momentos de encontro vão ser os momentos nos quais as características humanas vão aparecer de maneira mais contundente. Os nossos estudos mostram dois grandes entraves para a construção de equipes em ambientes virtuais. O primeiro é o vínculo, a dificuldade de estabelecer vínculo de confiança. Os membros da equipe precisam confiar uns nos outros para a equipe poder funcionar em alta performance. Quando as pessoas não têm convívio social, essa confiança não se estabelece. É claro que dá para estabelecer confiança e criar convívio social sem que haja convívio físico, mas as empresas vão precisar botar isso na agenda. Quando isso entrar na agenda, talvez esse ponto melhore. O outro ponto tem muito a ver com o senso de pertencimento. Os indivíduos relatam maior dificuldade de perceber ou de sentir que fazem parte de uma organização ou de algo maior quando não há essa presença física. Mas, enfim, as novas tendências no mercado de trabalho exigem uma flexibilidade e acessibilidade maior por parte do trabalhador, né? Conhecimentos digitais, enfim. E falando sobre as minorias, que não têm muito acesso à informação e a esses materiais, como a gente pode incluir esse pessoal nessas mudanças, levando em conta que os menos qualificados serão os mais afetados, né? Essa é uma excelente pergunta de resposta dificílima. É um desafio que os governos vão ter que comprar, a iniciativa privada pode participar, muitas empresas estão abraçando causas que privilegiam o acesso. A gente tem visto as experiências com os balões do Google, que em alguns países da África, para levar conexão a esses lugares. A gente tem uma expectativa do 5G acirrar o mercado, porque vai possibilitar a entrada de novos players. Do ponto de vista computacional, o desafio já diminuiu um pouco. A gente já avançou um pouco nesse sentido. Já tem celulares mais baratos, computadores mais baratos, o que não significa que eles são acessíveis. Tem um pedaço dessa população que ainda vai conviver com dificuldade diante desses desafios. A primeira consequência, o primeiro aspecto que a gente precisa considerar é justamente o da inclusão digital, o da inclusão econômica, o da inclusão social. Uma parte considerável das empresas, né, procurou colocar os seus funcionários em trabalho remoto, né? Você não está fisicamente na sede da empresa, mas você está trabalhando de casa. Isso tem uma conotação, né? Conotação não, desculpa. Isso tem um alcance um tanto limitado, né? Na medida em que só é acessível a pessoas que podem trabalhar remotamente, sobretudo o setor de serviço ou setor administrativo, né?
Só que mesmo essas pessoas, elas não necessariamente têm a infraestrutura necessária para poder trabalhar de casa com a mesma produtividade, com o mesmo desempenho. Então você tem desde questões muito práticas, concretas, que a pessoa não tem um equipamento bom em casa, né, o computador dela está defasado, a pessoa não tem uma internet boa, cai toda hora, ou ela não é de alta velocidade, não passa fibra ótica, não faz nada, né? Então essa pessoa por si só já é prejudicada. De outro lado, você tem a questão da flexibilização, né, que é uma grande briga que está ficando cada vez mais quente, que é a flexibilização dos contratos de trabalho, né, a flexibilização dos salários e da jornada de trabalho. Você tem algumas modalidades disso. A primeira modalidade todas elas precisam passar por convenção por aprovação, né, do sindicato, né, então precisa passar por uma assembleia, tem que ser aprovado pelo sindicato de cada categoria, e ela é amparada numa medida provisória que foi editada lá pelo presidente, lá, o Jair Bolsonaro, logo no começo da pandemia, acho que é a medida provisória 936. Depois o Congresso aprovou, virou lei, né? Mas, em linhas gerais, essa lei permite duas coisas. Uma é, havendo concordância do sindicato, havendo a aprovação do sindicato, da categoria, as empresas podem reduzir a jornada de trabalho e, com isso, reduzir proporcionalmente, né, o salário pago. A segunda e mais radical é a suspensão do contrato de trabalho, que é o tal do layoff. É um termo em inglês, todo bonitinho, mas é suspensão de contrato de trabalho. Nessa condição, você literalmente não está recebendo nada. A empresa simplesmente diz o seguinte: olha, a partir de agora, o contrato de trabalho está suspenso. Para todos os efeitos, eu não pago nada para você, você não trabalha nada para mim, né? E você fica à disposição. O dia que a situação melhorar, seu contrato começa a vigorar novamente, e aí eu começo de novo a te pagar salário, benefícios, depósito de FGTS, recolher previdência e tudo mais. Onde que está a questão que todo mundo critica? É na precarização dos contratos de trabalho, no risco de que o remédio acabe se transformando em alguma coisa permanente, né? E aí a gente lembra, por exemplo, de tudo que está acontecendo com os entregadores de delivery, né? Todo esse movimento de protesto, de greve, de exigência de melhores condições de trabalho. É que nessa questão do trabalho remoto que você estava falando, a gente precisa também problematizar o ponto de que eu sou uma trabalhadora que, sei lá, consigo trabalhar remotamente, não tinha uma internet boa porque eu não tinha essa necessidade tão grande, não tinha um computador bom, e aí agora, porque eu quero manter meu trabalho, e a empresa agora exige que o trabalho seja feito de casa, eu vou fazer dívidas comprando um computador novo, eu vou fazer dívidas contratando um plano de internet mais caro. Então, como é que a gente consegue debater esse tipo de problemática? Bom, vocês estão tocando em pontos muito importantes, assim, bem legal mesmo. Assim, vocês estão tendo uma percepção bastante precisa de tudo que está acontecendo mesmo. Muitas empresas mesmo perceberam uma coisa incrível: deixar o funcionário trabalhando em casa custa menos energia, custa menos de infraestrutura, custa menos de água, menos de condução, menos de alimentação, custa menos de tudo. Então, muitas empresas estão realmente pensando não, elas já decidiram. Muitas empresas já decidiram que setores inteiros sequer vão voltar na pandemia. Eles já assumiram que o
esse chavão todo chamado novo normal, né? Eles já assumiram que, a partir de agora, setores inteiros de algumas empresas vão ser trabalho remoto, sim, acabou. E aí chega no ponto que você falou, bom, tudo bem, mas a pessoa agora está pagando para trabalhar? Tá, infelizmente está. A pessoa está pagando para trabalhar, a pessoa é onerada na contratação de uma internet de banda larga, ela é onerada na contratação, na compra de um equipamento melhor, ela é onerada na compra de um espaço físico, né, na criação de um espaço físico mais adequado para trabalhar, que seja uma mesinha de trabalho, um, um laptop, alguma coisa assim. Então, tá. E, assim, isso está levando, inclusive, a certos questionamentos de advogados trabalhistas. Isso já está, assim, já tem gente, né, no âmbito do direito trabalhista colocando que, se o empregado está na casa dele, não é porque ele está na casa dele que a empresa não tem que pagar nada. Então, Márcia, a gente pode dizer que a crise proveniente do coronavírus escancarou falhas no sistema neoliberal em diversos aspectos, né? Inclusive no mercado de trabalho. E diretrizes estatais foram fundamentais para a contenção de danos. Como você enxerga essa crítica ao modelo que defende a privatização do Estado? Então, essa discussão de políticas públicas neoliberais versus estatistas, né, estatizantes, é uma discussão que muito perversa e que sofreu uma distorção muito conveniente para os neoliberais, né? Os neoliberais, eles partem do princípio de que o Estado é totalmente ineficiente e é melhor que as forças do mercado sejam livres para atuar, porque as forças de mercado seriam supostamente as mais adequadas para regular a oferta e demanda e todo o sistema econômico. É uma bobagem, é uma tremenda bobagem. A iniciativa privada tem o seu papel, sim. A iniciativa privada faz coisas muito bacanas, mas tem limite, né? E o limite é o momento em que falha a engrenagem de transferência de renda. Então, aí, de duas uma. Se você é liberal, de fato, e é por isso que eu brinco que liberalismo no Brasil e no mundo é só o liberalismo do crescimento econômico, não da queda, da retração, né? Porque liberalismo econômico em tempo de crescimento é ótimo, né? Eu quero ter a liberdade de crescer 10 enquanto o país está crescendo 5. Você está me impedindo. Eu quero ter a liberdade de crescer mais do que a média do país. Puxa, que legal. Mas se você é coerente mesmo, você tem que ser liberal na hora também que na alegria e na tristeza, né? Lá no choro. Ah, acabou? Quebra. Ah, você não é liberal? Você não é empresário liberal? Você não defende isso? Você não diz que só os fortes sobrevivem? Quebra. Você quebrou. Lamento te dizer, você é fraco. Né? Mas, obviamente, aí eles fazem aquele chororô de não, mas estamos gerando empregos. Né? Se você me deixar quebrar, eu vou desempregar muita gente. Ok, é verdade. Então, para com essa bobagem, né, de que você é liberal, Hayek, Mises, né, essas tranqueiras que o pessoal tira da internet e que eu não sei como é que... Tudo bem. Nós estamos num país que teve a pretensão de ensinar nazismo para a Alemanha, né, fascismo para a Itália e tratamento de coronavírus para a OMS. Né? Nós estamos num país em que todo mundo tem a pretensão de fazer tudo. Né? Então, assim, para com isso. O Paulo Guedes, o nosso ministro da Economia, que diz que lê 8 livros de cada assunto, poxa, impressionante. Estou impressionado com isso. O problema não é ler 8 livros, o problema é entender os 8 livros. Né? Isso eu não falo. Mas, assim, a questão toda
É que ele mesmo já falou assim, não, eu não sou dogmático, se eu precisar intervir na economia, eu intervenho. Ah, bom, tudo bem, vai, a realidade, ela é inescapável. Quando alguém vier falar para vocês sobre as virtudes do neoliberalismo, pergunta para ele se ele aceita quebrar a empresa dele e falir no livre jogo do mercado. Se ele disser aceito, então tá bom, porque ele pelo menos é um neoliberal coerente.